Aqui no Jornal Brasil Atual, nós temos a alegria de conectar a Marilu Cabanhas. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal, Marilu. Bom dia! Oi, Rafa, bom dia. Prazer falar com você nesse momento. E a gente já vai para mais uma entrevista, né, Rafa? Porque aqui realmente este tema da questão sobre o terrorista Jorge Washington de Oliveira Souza, preso no último sábado, suspeito de tentar explodir um caminhão-tanque de combustível perto do aeroporto de Brasília para provocar um estado de sítio no país. Realmente a gente tem que falar diariamente, né? Até chegar o dia aí da posse, eu recebi um texto em diversos grupos e também de amigos, um deles do jornalista Sérgio Gomes da Alboré, com quem você também trabalhou, né, Rafa? Ele pedindo a atenção dos integrantes do grupo Café Sem Pauta para o texto de Alceu Castilho, que está fazendo jornalismo dos bons, coisa em falta desde que as empresas jornalísticas viraram porta-vozes do poder financeiro e deixaram de ser jornalísticas, né, há tempos. E aí eu prestei bastante atenção nesse recado, né, do Sérgio, e acabei de ler o texto, passei para a pauta essa sugestão, e justamente a gente vai entrevistar agora, nesse momento, o Alceu Castilho, que é jornalista do Observatório de Olho nos Ruralistas. Olá, Alceu Castilho, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, ouvintes, internautas. Alceu, viralizou esse texto, né, que você escreveu com o título Qual a atividade econômica de George Washington, né, o terrorista? Você pergunta. E aí você elenca, né, você pesquisou profundamente, mais rapidamente, como você mesmo disse, né, sobre a origem aí do George Washington, esse terrorista. Eu gostaria que você colocasse aqui, compartilhasse para os ouvintes da Rádio Brasil Atual e também telespectadores da TVT, internautas aqui do YouTube, quem é esse George Washington? O que você conseguiu descobrir, hein, Alceu? Bom dia. Bom dia, Marilu. Então, primeiro, é legal explicar a motivação dessa pesquisa. Por quê? Porque quer se fazer crer, alguns querem que os brasileiros acreditem que esse George Washington, e agora o segundo acusado, né, o Alan Diego, que esses caras são uns seres aleatórios que brotaram, né, de uma ideia própria de fazer uma bomba ali, né, e não de um movimento terrorista organizado, sistemático, e querem nos fazer crer que esses caras são isolados de um modelo econômico, de interesses econômicos que existem por trás do golpismo e agora do terror. Bom, então, por isso eu li as notícias, eu me senti lesado como consumidor de notícias jornalísticas, do UOL particularmente, quando eu li a notícia pela primeira vez. Eu falei, porra, mas assim, esse cara é do setor de gás, tinha uma referência ao filho dele, que é George Washington Filho, falando que o pai era do setor de gás. Nossa, que coisa mais vaga. E já no dia seguinte, tá? E no dia seguinte ninguém tinha ido atrás das atividades econômicas desse sujeito. Aí eu fui atrás, fazendo o que eu sempre faço diariamente, no De Olho nos Ruralistas, que é pesquisar cadeias societárias. E, bom, constatei que esse George Washington... vou começar pelo filho, tá? Porque o George Washington Filho tem um restaurante, uma churrascaria, em frente de um posto de gasolina. Em um posto de gasolina que se chama Cavalo de Aço. Os mais velhos entenderão, lembrarão que teve uma novela chamada Cavalo de Aço na Globo, em 73, vai dar 50 anos agora. O Tarcísio Meira, que combatia um madeireiro, por sinal, né? Tinha fazendeira, que era a Glória Menezes, enfim. Cavalo de Aço. Essa é a churrascaria do George Washington Filho do terrorista. Bom, em Xinguara é Xingu mais Araguaia, tá? É um município estratégico ali
no sudeste do Pará, entre o sul e o sudeste do Pará, para a expansão agropecuária, ao lado de São Félix do Xingu, que é a capital da pecuária no Brasil, e por aí vai. Bom, então tá lá, Cavalo de Aço, churrascaria, o Instagram, você vai no Instagram da Cavalo de Aço, tá lá, picanha, tem lá ruralistas almoçando, esse tipo de coisa. E isso está no nome do George Washington filho enfim. E aí você vai... mas quem que é dono do posto? Dono do posto são duas irmãs. Essas duas irmãs são filhas de um dos sócios de uma empresa que se chamava George Washington de Oliveira Souza, pai, em Belém, um posto de gasolina, né, que nunca mudou de CNPJ, mudou de nome, mas não mudou de CNPJ, né, e está no nome desses dois, um deles pai dessas moças, donas do posto Cavalo de Aço, tem o mesmo nome da churrascaria Cavalo de Aço. Bom, é só isso? Não, não é só isso. Essas mulheres, elas têm dezenas de postos pelo Pará e postos de gasolina, de combustível, né, no Amapá, em Roraima, em Maranhão, no Tocantins, e, portanto, já em 5 dos 9 estados da Amazônia Legal. É uma rede de empresas capitaneadas pelos postos de gasolina, mas que inclui transportadora de combustível, inclusive, autorizada para transportar combustível, portanto, produto perigoso. Um produto que, por exemplo, pode ser utilizado, digamos, em atentado terrorista. Tá? Aliás, Marilu, né? Quer se fazer crer também aqui que a polícia foi extremamente eficiente e não sei o quê. Eficiente foi o caminhoneiro que descobriu a caixa lá. Se o caminhoneiro não tivesse descoberto a caixa, estava tudo pelos ares. Literalmente. O caminhão né, de querosene que ele queria explodir. Né? Ele viu uma caixa, botou a caixa de lado na rodovia e depois foram lá e foram ver o que era essa caixa. Né? Então, não teve competência extraordinária nenhuma da polícia brasileira. Não, a polícia brasileira está distraída em relação às possibilidades de atentado terrorista, né? Quase tão distraída quanto os jornalistas da imprensa comercial brasileira, que não vão atrás dessas histórias. Felizmente, me informaram aqui que o pessoal do Pará, né, dos jornais do Pará em Brasília, estão, a partir das minhas informações, estão atrás de mais informações sobre essa família Souza, que é essa família que se conecta com a transportadora, a Transpal, transportadora Patriarca. E que acho que agora... Sim. E que essas como você falou, né, são caminhões também, né, essas empresas transportadoras que carregam essa madeira ilegal da Amazônia, né? Todo o interesse do mundo aí eles têm, né, nessa questão do desmatamento ilegal, né, Alceu? Isso. O Diário do Centro do Mundo já identificou essa, né, que a transportadora já teve caso de madeira ilegal. Aliás, DCM, por favor, é sempre bom mencionar a fonte. Enfim, e é só pisar no acelerador, tá? Eu estava de folga, no pleno Natal. Eu dei uma fuçada lá e realmente espero que os colegas utilizem as informações para ir atrás de mais histórias, né? Já que a polícia não está, e o Bolsonaro, né, estão um pouco silenciosos, né, em relação a isso. Conivente, sim. Agora, Alceu, como você falou, né, os colegas estão usando muito, né, o ponto de partida aí das investigações aí jornalísticas, estão tendo aí como ponto de partida justamente o teu texto, esse texto que leva como título Qual a atividade econômica de George Washington, o terrorista, né? Muitos jornalistas te procuraram, você está sendo assim muito procurado, quer dizer, eu
por exemplo, né, eu vi esse texto, o Serjão me recomendou imediatamente, eu falei, vamos atrás do Alceu, né? Muitos jornalistas estão fazendo isso, você está sendo bastante requisitado? Olha, a reportagem no Brasil é uma atividade em extinção, né? Me impressiona a falta de disposição para ir atrás de mais dados. Né, eu acredito que os repórteres hoje não cogitem nem a hipótese de que eu tenha informações que eu não publiquei, por não ter, né, por serem ainda pistas e tal, não cogitaram, né? Então eles não procuram. Né? Coisa que era há 20 anos, 25 anos, era muito comum. Pô, Alceu, né? Que mais que você tem aí que não. Né? Sim. Né, que dá para desenrolar o fio, né? Eu sei que você está de folga, então, né? Só para a gente ir atrás. Não, ninguém fez isso. Ninguém, absolutamente ninguém. Então é uma crítica de mídia também, de uma certa condição de trabalho contemporânea dos jornalistas, que né, claro que não é todo jornalista que fica lá investigando, mas alguns a gente supõe que precisem fazer isso, né? Para se diferenciar no mercado. Não, Marilu. A reportagem, né? A reportagem. E tem o outro cara, né? Tem o Alan Diego. Isso foi até o DCM que falou que contou que o cara o Alan Diego, ele trabalha para o Grupo Bom Futuro. A fonte provavelmente é o Facebook dele, que está lá, trabalha no Bom Futuro desde o dia 13 de maio de 2022, tá? Ora, o que é o Grupo Bom Futuro? É um dos maiores conglomerados deste país. É o líder da produção de soja nestas terras. É líder mundial, tá? É o Grupo Maggi Schaffer, do Eraí Maggi, primo do Blairo Maggi, ministro da Agricultura, ex-ministro da Agricultura, durante o governo Temer. Né? Não é qualquer ator. Se o cara trabalha no Bom Futuro, puxa, pessoas podiam ir atrás, ver direitinho, entre Comodoro, né? Mato Grosso, o cara é de Mato Grosso. Tem uma transportadora, tá? Tem uma transportadora, quem revelou isso foi o RD News, um jornal local. Jornal do Mato Grosso, jornal regional. Né? E aí, puxa, né? Já não a gente já tem uma transportadora lá no Pará, não é? Tem outra transportadora lá no Mato Grosso. A gente conecta, portanto, com o terror anterior, que é o terror das rodovias, né? Que as pessoas já se esqueceram. Sim. Que é terror também, né? Com tiro, com morte, com ônibus bloqueados, gente doente que não podia passar, né? Sem falar do terror da cloroquina, né? Enfim, estavam falando de Covid agora há pouco, né? Era terror. Exato. Também, né? O ônibus, né, que atiraram fogo, enfim, que estava tentando também jogar da ponte, quer dizer, tudo terrorismo, como você bem lembrou, né, Alceu? Agora, esse terrorista, né, o George Washington, ele compareceu a uma audiência pública da Comissão de Transparência e Fiscalização, que foi realizada pelo senador Eduardo Girão, lá do Podemos do Ceará, né? Justamente um aliado aí do presidente Bolsonaro. E agora, né, está se investigando por que também que um terrorista estava lá. Então, essas ligações perigosas com os políticos, né? Com quem está ali no Congresso, né? E você conhece muito bem, que você já fez vários trabalhos envolvendo, também falando sobre agronegócio, agrotóxico, e a gente sabe que existe aí essa bancada, né, do boi e da bala, e que está representada aí no Congresso, né, Alceu? Essa informação que você passou é muito importante, tá? Porque não somente George Washington esteve nessa audiência no Senado, como Alan Diego também. Então, os dois terroristas, né? Os dois acusados de terrorismo, eles participaram da mesma audiência. E a senhora segurança do Senado, né? Que a imprensa comercial adora chamar de polícia do Senado, tá? A segurança do Senado não existe na Constituição, uma polícia do Senado, da Câmara, tá? É uma segurança que
o Senado quer fazer parecer que tem poder de polícia e que sai prendendo, historicamente sai prendendo jornalista, inclusive. Tá? A segurança do Senado, ela não liberou ainda. Quem autorizou os 2 terroristas a participar dessa audiência? Deveria ser um dado público. Qual deputado, qual senador que liberou a entrada deles? Foi o Girão? Foi outro? Não sei. Né? E a participação deles em um evento político, e dos 2, tá? Mostra a premeditação, mostra a conexão política, e mostra que eles não são 2 Unabomber, né? Aquele terrorista, narcoterrorista, que ficou famoso décadas atrás, que era, né? Esse era muito provavelmente um outsider mesmo, né? Um gêniozinho. Não, esses caras representam uma teia, que foi o que eu tentei mostrar, né? A teia empresarial, que diz muito sobre como opera a Amazônia, tá? Eu falei de Xinguara aqui, mas tem lá uma churrascaria, conecta com o cara da transportadora, o cara da transportadora, ou os caras, eles, por sinal, um deles é dono de terras, né? Aí vai cair em empresas maiores em Roraima e no Amapá. Esses cavalos de aço, é preciso investigar esses cavalos de aço, esses cavalos de Troia, né? Que conectam a outras empresas maiores ainda. Eu falei aqui do Bom Futuro. Bom Futuro precisa explicar por que o cara trabalha no Bom Futuro ou trabalha em Brasília? Ele mentiu ou ele foi demitido, né? Não sei, não estou... Enfim, estou de folga. Né? Postei algo lá para as pessoas irem atrás. Tá certo. Transportadora está ativa, transportadora do cara. Diga. Não, eu estava falando só para complementar que o senador Randolfo Rodrigues, né, da Rede do Amapá, justamente enviou um ofício para o Rodrigo Pacheco, né, que é o presidente do Senado, ontem, né, para saber exatamente quem autorizou a entrada desse terrorista, o Jorge Washington de Oliveira Souza, na comissão aí do Senado no final de novembro, só para complementar. E a gente vai seguir. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, o seu? Porque a gente já vai continuar nesse tema, a gente vai ouvir um dos grandes especialistas também, pesquisador na área de segurança pública, mas eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para falar, por favor, pode falar e a gente já encerra aqui a nossa conversa. Diga lá. Claro, Marilu, agradeço novamente o convite. Eu queria reforçar que, para a gente evitar a ideia de que sejam apenas fanáticos, né, malucos, né, como a gente cai nesse conto, como a gente costuma cair no conto da carochinha, a gente vê as pessoas marchando e cantando em devoção, isso faz parte do show, né, da distração deles. É claro que tem a massa de manobra e tudo, né, mas essa gente não está na frente dos quartéis à toa, está por motivos bélicos, né, e não são doidivanas, não. Eles são pessoas perigosas e violentas, capazes de explodir um caminhão no aeroporto de Brasília e de muito mais. Bom dia a todos, boa semana e bom ano na medida do possível. Do possível, com certeza. Alceu, muito obrigada, um forte abraço, parabéns pelo seu trabalho, viu, Alceu? Somos fãs aqui do seu trabalho, do Observatório de Olho nos Ruralistas. Um forte abraço para você, viu? Até mais. Até. Tchau, querido. Falamos aqui com o Alceu Castilho, jornalista do Observatório de Olho nos Ruralistas. A gente vai para um intervalo e já volta com mais entrevista em relação a esse terrorista. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.